Oi, gente, tô aqui para fazer o remake do vídeo que eu fiz uns 2 dias atrás sobre tudo que a gente tem vivido e um insight que Deus me deu, que Ele colocou no meu coração, um entendimento. E eu creio que vai ajudar alguém e eu queria compartilhar. E assim, o que eu entendi foi que a crise que nós estamos vivendo desse Covid, o grande problema não é ela. O grande problema do ser humano é de que forma e de que jeito ele se preparou para entrar nessa crise. O problema é o estado emocional em que nós estamos quando a crise chega. Nós temos aí ao longo da história muitos relatos de fome na Terra, de pandemias, de doenças que assolaram o planeta como um todo. No entanto, há relatos também que uns morreram, mas outros foram promovidos. Então eu queria falar disso um pouquinho, sobre como a crise ela mata uns, mas ela promove outros. E vai depender tudo do estado emocional em que você está e do que você decide fazer da sua vida para se preparar para quando a crise chegar ou então dentro dela. Então é fato que alguns vão sair dessa crise arrebentados, mortos emocionalmente, mortos financeiramente, mortos espiritualmente. Mas há outras pessoas que sairão fortalecidas, sairão da maneira que nunca imaginaram, seja no espiritual, seja no emocional, seja até financeiramente. Por que não? Se a gente for lá para a Bíblia, que é a minha grande bússola, bússola dos cristãos, um livro de fé, mas também de muita sabedoria. Então, se você for para lá, você vai encontrar a história, lá em Lucas 15, do filho pródigo. O filho pródigo, ele fez uma série de coisas irresponsáveis, plantou tudo que não devia, pediu o adiantamento da herança dele, gastou de forma irresponsável. Mas o grande X da questão é que tudo que o filho pródigo fez era completamente remediável, porque ele poderia muito bem se arrepender, trabalhar novamente, reconstruir a sua herança, devolver para o seu pai, ou enfim, reconstruir a sua vida. A grande derrocada dele se deu quando, lá no final da história dele, fala: mas veio uma grande fome sobre a terra. Então o problema não é a crise ou a fome ou a pandemia que a gente passa, mas sim a forma com que você entra nela, a forma com que você é pego por ela. Grandes homens e mulheres especialistas em determinados assuntos falam que o que você deve fazer para estar bem naquela área. Se você for para a área financeira, você vai encontrar pessoas especializadas na área dizendo que você tem que ter uma reserva financeira de 6 meses, de 3 meses. Justamente para que, se acontecer um fato externo que independe de você, para que você tenha um lastro financeiro e consiga sobreviver, ficando 2 ou 3 meses sem trabalhar, seja por algo interno, seja por algo externo como que nós estamos vivendo. Então, tem médicos que falam, que dão hoje todas as dicas para que você tenha uma imunidade em dia, para que você não seja pego por qualquer doença que vem lá na esquina e você já está pegando porque a sua imunidade está baixa, porque você não vai atrás de descobrir como é que você pode ter uma imunidade em dia. Espiritualmente, pastores, padres e homens de Deus falando o que você deve fazer para ter o seu espírito em dia. Pessoas da área emocional falando o que você deve fazer para que você tenha o seu emocional completamente equilibrado, para que você não seja pego também pela primeira crise que passar e você já esteja se sentindo derrotado e querendo desistir de tudo. Então, existem pessoas hoje capacitadas e com conhecimento para nos direcionar sobre como nós devemos ter uma vida equilibrada. Mas a grande questão é que a gente quer viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, e depois, quando a crise chega, ela é a grande vilã da história. Ninguém sabe, é fato, quando a crise vai chegar. Ninguém sabe quando a fome virá sobre a terra. O filho pródigo não sabia que a fome viria. Quem sabe, não passava na cabeça dele que ele iria fazer, depois ele iria refazer as burradas que ele fez. Mas aí veio um fato externo, uma grande fome sobre a terra.
Então a gente não sabe quando a crise vai passar, a gente não sabe quando vai começar a diminuir essa curva de contaminação. A grande questão não é se concentrar naquilo enquanto dias faltam para ela acabar, mas sim, poxa, fazer um balanço. O que eu fiz que tá me fazendo sofrer tanto nessa crise? O que eu plantei que tá me fazendo colher tantos resultados ruins? Mas o que eu posso fazer agora para não sair morto dessa crise? Mas para sair fortalecido, para sair promovido dessa crise. Se você for lá na história de José, o grande governador do Egito, uma célebre, emblemática história de superação, você vai encontrar um homem que foi escravo, prisioneiro, foi vendido, mas que no dia da crise, e qual foi a grande crise, na verdade? Foi o faraó teve um sonho, queria que os sábios interpretassem, chamou os magos não conseguiram interpretar o sonho, e eles foram mortos. Há pessoas que saem mortas da crise porque não estão preparadas. Mas no dia da crise abriu uma vaga para governador e José estava preparado para ela. Ele foi promovido porque ele interpretou com excelência o sonho de faraó, porque quando ele estava lá na prisão, ele não ficou choramingando e se lamentando, se vitimizando. Ele criou relacionamento com o único que poderia tirar ele daquela prisão, que era o Senhor. Então o Senhor criou intimidade com ele no momento em que ele precisou. No momento que a crise chegou, o Senhor o promoveu. Então pessoas sairão mortas de tudo isso, mas pessoas, e quando eu falo mortas, eu não falo fisicamente, eu não estou falando de letalidade, eu estou falando de emoção, eu estou falando de finanças, eu estou falando de espírito, eu estou falando de casamentos, estou falando desse tipo de morte. Então tem pessoas que sairão mortas, mas deixa eu lhe falar uma coisa que você deve guardar. Quando a crise chega, portas se abrem. Quando a crise chega, vagas são abertas. A crise chegou lá no Egito, uma vaga de governador foi aberta e quem ocupou foi quem estava preparado, quem não ficou choramingando, quem não ficou se lamentando, mas foi quem ficou se preparando para que quando ela passasse, para quando ela viesse, estivesse no lugar, no momento, no tempo e na preparação certa. Então, para finalizar, a gente não tem que estar olhando, entrar na dança midiática do desespero e morreu tantos hoje, tantos óbitos, e a curva não baixa, a curva de contaminação não começa a cair. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Então, não entre nessa dança do desespero, mas faça algo, faça um balanço da sua vida, procure descobrir o que você pode fazer. Adiante um curso, leia, tenha relacionamento com Deus, se aprofunde na palavra, descubra em Deus qual é o teu propósito, o que você nasceu para fazer e o que Ele quer que você faça de hoje em diante, qual a diferença que Ele quer que você faça nessa terra, qual o propósito, a missão de vida, o que Ele te chamou para fazer e que você não está fazendo, mas que você pode fazer uma grande diferença, o que Ele colocou na sua mão. Às vezes é só quando a gente para, silencia, fica no secreto com Ele que a gente vai descobrir o que Ele fez para nós, o que Ele preparou para nós. Então aproveite esse tempo, esse confinamento, esse tudo que está acontecendo, para que você possa ter relacionamento com aquele que pode direcionar a sua vida e para você crescer em conhecimento. A mídia tem falado que a desinformação, ela mata. Mas eu digo para você, o que mata verdadeiramente é a falta do conhecimento. Oséias já falava sobre isso. O que tem matado o povo é a falta do conhecimento. E conhecimento, eu não estou falando de conhecer a curva de contaminação, estou falando de conhecimento de sabedoria, para que você possa administrar a sua vida com excelência. Tá bom? Um grande beijo, obrigada por ficar aqui comigo até o final, tá? Abraço.